Seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Vamos fazer hoje a leitura do capítulo 21 do Evangelho de Lucas. E eu quero te convidar, mais uma vez, se tu não é inscrito nesse canal, te inscreve, ativa as notificações, deixa um like no vídeo, compartilha com um amigo para que ele também possa conhecer Jesus através da leitura da sua palavra. Hoje o texto, então, vou compartilhar na tela aqui para a gente poder acompanhar. Capítulo 21, a partir do versículo 1. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de ofertas. Só para a gente entender o contexto, que era um momento, no templo, as pessoas passavam junto a uma caixa de coleta, né, de ofertas, deixavam ali a sua oferta. E Jesus está ali, as pessoas estavam ali observando aquilo que acontecia, a rotina do templo, e era normal. Viu então, os ricos colocando suas contribuições, viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus está chamando a atenção aqui dos seus discípulos. Talvez muitos se admiravam das quantias grandes que alguns colocavam naquela caixa. Estavam observando ali pessoas de posse e colocavam muito dinheiro ali, um valor alto. E essa viúva talvez tenha sido desprezada, tendo colocado um valor bem pequeno. 2 moedas de cobre, diz aqui que eram 2 leptos, ou seja, moedas de baixo valor. Mas Jesus chama a atenção que ela foi aquela que colocou... que mais colocou ali do que os outros, porque ela colocou na sua pobreza, deu tudo o que ela tinha para viver. Demonstra a entrega dela, demonstra o coração dela, enquanto os outros colocavam aquilo que sobrava. E é um ensino para nós de que a nossa fidelidade, não só nessa questão financeira, mas em todas as áreas da vida, nós devemos dar ao Senhor o primeiro lugar, as primícias daquilo que nós temos, e não aquilo que sobra. Quantas vezes a gente faz primeiro todas as coisas e depois, se sobra tempo, nós lemos a Bíblia, depois, se sobra tempo, nós oramos. E com as contribuições também, ou com nossos dons, primeiro em outras áreas e depois talvez as coisas para o Senhor. E aqui a gente vê essa viúva pobre, dando tudo que tinha, em total dependência ao Senhor. E Jesus olha, e Jesus conhece o coração dela, Jesus conhece a vida dela e não deixa passar despercebido. Certamente ninguém viu, certamente ninguém deu valor. Jesus viu. Isso também é uma lição para nós. Aquilo que tu faz em secreto, aquilo que acontece na tua vida, que talvez só tu saiba, Jesus sabe, Jesus conhece, Jesus vê e Jesus valoriza e ele reconhece. Versículo 3. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Reparavam na ostentação do templo aqui, e era realmente, certamente, belíssimo, o templo construído por Salomão. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando essas coisas acontecerão? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Jesus anuncia aqui, a gente já viu isso alguns capítulos atrás, Jesus está profetizando sobre a invasão de Jerusalém aqui, a destruição do templo e tantas coisas. Ele diz, olha, dias virão em que tudo isso aqui, nada ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. E os discípulos perguntam, quando isso vai acontecer? Quais são os sinais disso? E agora Jesus vai passar a falar de forma profética, mas alertando sobre o tempo próximo que estava por vir. A destruição de Jerusalém aconteceu no ano 70, isso aqui é mais ou menos no ano 30, e então no ano 70, 40 anos depois, mas Jesus também vai falar aqui tanto desse primeiro momento, que estava próximo, quanto do momento que ainda nós não vivemos, que é o fim dos tempos. Jesus vai falar isso numa única fala sobre 2 aspectos, e a gente vai poder perceber isso ao longo do texto. Ele respondeu, cuidado para não serem enganados. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo.
É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Vamos parar um pouquinho aqui. Jesus primeiro adverte sobre os falsos cristos que viriam, né, dizendo, olha, sou eu, o tempo está próximo. E Jesus diz, olha, não sigam eles. Jesus aí dá uma ideia de tempo. Ele diz, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. Por quê? Porque isso sempre aconteceu. Nós vemos desde lá, e antes já haviam guerras. Hoje, ainda no século passado, século XX, houve 2 guerras mundiais. Já tivemos guerra do Iraque, Guerra Fria, e outros tipos de guerra do Vietnã e várias outras. Então, guerras houve antes desse nosso período moderno ainda guerras. Mas Jesus diz, olha, é necessário que essas coisas venham, aconteçam, mas o fim não virá imediatamente. Jesus, em outro momento, acho que talvez, não lembro se nesse texto, mas em outro momento vai falar sobre esse anúncio, esses acontecimentos como dores de parto, que vão se aproximando, assim como as contrações vão se aproximando, se intensificando, se aproximando antes de que haja o nascimento da criança. Assim também, os sinais serão cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Jesus fala isso aqui, nação se levantará contra nação, reino contra reino, fala de terremotos. Vimos agora recentemente ainda terremotos na Turquia, terremotos em outros lugares do mundo. Fomes, pestes, isso vemos bastante. A pandemia foi um exemplo de algo que pode se chamar de peste aqui, recente. Acontecimentos terríveis, grandes sinais provenientes do céu e aqui uma série de coisas. E com o avanço da ciência ainda mais, se vê ainda mais facilmente muitas coisas acontecerem a nível até no espaço. Mas antes de tudo isso, fala aqui agora um anúncio para eles mesmos daquela época em relação ao evento que aconteceria ali de Jerusalém, da destruição, da invasão. Diz, olha, prenderão e perseguirão vocês, os próprios apóstolos, discípulos. E certamente também uma remissão desse texto para o período que nós vamos ver que é a perseguição da igreja, quando se aproximar a volta de Jesus, pode ser a tribulação. Então eles os entregarão, né, quem prender e perseguir, eles os entregarão às sinagogas e prisões e serão levados à presença de reis e governadores. Isso aconteceu com os apóstolos. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, e para nós também, em havendo perseguição. E há perseguição em vários países. Aqui no nosso país, no Brasil, essa perseguição ela não existe de modo instituído. Nosso país é um país livre, vivemos liberdade. Há perseguição de pessoas, mas de modo individual, mas não uma perseguição institucionalizada, como muitos países que perseguem a fé cristã, que perseguem cristãos, que prendem pessoas por falarem da sua fé em Jesus, por não negarem Jesus. E fala aqui que é uma oportunidade de testemunho, que então, nesses momentos, né, mas convençam-se de uma vez que não devem se preocupar com o que dirão para se defender. Versículo 15, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Jesus diz aqui, vocês não devem se preocupar com o que responder, mas eu lhes darei as palavras e a sabedoria para responder. Essa sabedoria, a palavra para responder, teremos de Jesus, mas receberemos a partir daquilo que já temos dele, da nossa relação com ele, da nossa vivência com ele, do conhecimento da palavra que está revelada na Escritura. Então não é uma desculpa para nós dizermos assim, olha, eu não preciso estudar o que a Bíblia diz, porque se eu precisar, Deus vai me dar a palavra, né? Muitos até acham que, muitos talvez, né, estudantes, adolescentes vão dizer assim, olha, não preciso estudar para a prova, não preciso estudar para o vestibular, porque Deus vai me dar a palavra. Mas é uma palavra bastante específica de Jesus aqui, em se tratando de defesa da fé em um momento de perseguição.
Mas é importante saber que precisamos estudar sim a palavra de Deus, tê-lo no coração, como o salmista diz lá, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e diz que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, precisamos nos deleitar nela. Então, Jesus disse que eu darei palavras de sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer vocês. E também adverte que vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Fala da perseguição dentro da própria família. Existem muitos cristãos perseguidos em vários lugares do mundo onde a família não aceita sua fé em Jesus. E de fato, por ser países, por exemplo, que tem uma religião instituída que não é o cristianismo, onde qualquer um que professa outra fé é tido como blasfemo, é tido como criminoso. Em muitos desses países a própria família entrega sim os cristãos, né, aqueles que decidem aceitar Jesus, viver uma vida com Jesus, professar fé em Jesus, os entrega às autoridades. Isso já existe. Não aqui no Brasil, graças a Deus, mas em nosso meio, aqui no mundo que nós vivemos, no mundo moderno. Diz que nenhum cabelo da cabeça, nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. Deus conhece, Deus cuida, Deus guarda, e diz, é perseverando que obterão a vida. Talvez passe, né, na cabeça de alguém assim, olha, nesse momento de perseguição, por que não, né, diante de uma situação dessa, negar a Jesus só de mentirinha e depois continuar a vida cristã? Sabe que quem de fato é um discípulo de Jesus, quem negou a si mesmo e anda com Jesus, colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida, não tem como fazer isso, é impossível fazer isso. É negar a própria fé, é negar o relacionamento com Jesus, é negar a verdade do Evangelho, é negar a divindade de Cristo, né? Jesus está falando isso aqui, persevera. E Jesus segue então dizendo, quando virem, e aqui é para aquele tempo essa promessa, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando, haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. No capítulo de ontem, lemos, né? De ontem não, de capítulo 19, Jesus fala e lamenta sobre Jerusalém, que de tanto ouvir, teve tantas oportunidades e não recebeu o Salvador. E aqui Jesus fala isso exatamente, que esses serão dias de vingança em cumprimento a tudo que foi escrito. E João escreve, capítulo 1 de João, ele diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E assim aconteceu com os judeus, mas também João continua dizendo que a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Jesus segue no versículo 25 dizendo, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Esse é o prenúncio da vinda de Jesus, porque diz no versículo 27, então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Olha como uma situação que aparentemente parece uma calamidade, porque diz aqui que haverá angústia, perplexidade das pessoas, os homens desmaiarão de terror, estarão apreensivos, né? A natureza vai estar aqui agitada, inclusive fala dos poderes celestes abalados, o mar agitado, tudo que está acontecendo, né? Aí acontece a volta de Jesus, diz o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, e diz que nós devemos aí então levantar a cabeça e estar
atentos porque está próxima a redenção. É uma palavra de esperança para nós. Todos esses sinais acontecendo, eles apontam para um fim já declarado por Jesus aqui que nós conhecemos, e não deve nos trazer pavor, deve nos trazer esperança, deve nos trazer a memória, o cumprimento da promessa de Jesus. Devemos aguardar isso e ficar atentos, mas aguardando não com medo, mas com esperança. E Jesus fala aqui no versículo 29, ele lhes contou essa parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. A figueira é muitas vezes utilizada como imagem do povo do Estado de Israel, do povo de Israel aqui. E Jesus fala da figueira que brota, né, que o verão está próximo. Olha o que aconteceu depois da destruição de Jerusalém. Há uma dispersão ali, uma destruição de Jerusalém, a dispersão dos judeus, e o Estado de Israel passa a não existir mais até depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, quando é reconstituído o Estado de Israel. É o cumprimento de uma promessa de Jesus aqui, bíblica, onde Jesus diz: olha, a figueira vai brotar. Quando vocês virem ela brotar e percebe que o verão está próximo, assim também, quando vir essas coisas acontecendo, saiba que o reino de Deus está próximo. É um sinal evidente, depois de tantos anos, 1900 anos mais ou menos, quase, isso se cumpriu. Vemos que os sinais dos tempos estão aí, não sabemos quando, mas é iminente a volta de Jesus. E amanhã está mais perto que hoje estava mais perto do que foi ontem. Cada dia estamos mais perto da volta de Jesus. Diz Jesus aqui: eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Jesus está falando da geração atual ali, que falava sobre a destruição do povo, da destruição do templo e de Jerusalém. E Jesus fala também, podemos entender assim, que fala de não passará uma geração até que as coisas aconteçam. É possível que possa ser uma aplicação desse texto, porque pode ser que todos esses sinais aconteçam em breve espaço de tempo, a intensificação e a frequência dos sinais dos tempos. Não sabemos, isso é futuro, podemos conjecturar, mas sabemos que aquilo que Jesus disse ali, naquele tempo, para a destruição de Jerusalém aconteceu, e aconteceu 40 anos depois, ou seja, não deu realmente uma geração. Aqueles homens que ouviam Jesus falando, estavam talvez muitos deles vivos quando Jerusalém foi destruída. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Texto bem conhecido, fala que a palavra de Deus permanece, né? O que Jesus fala permanece, embora tudo passe, a palavra de Jesus permanece. Versículo 34, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Uma advertência para nós, não nos perdermos na jornada, não nos perdermos no caminho com as coisas dessa vida, mas estarmos vigilantes, atentos para os sinais que Jesus estava aqui anunciando e prontos para quando Jesus voltar, estar em pé diante dele. Versículo 37, Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no chamado Monte das Oliveiras, e todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Jesus gastou seus últimos dias aqui. Antes nós víamos Jesus semanalmente na sinagoga ensinando, e nas ruas e nos lugares onde ele andava ensinando, mas Jesus aqui nos seus últimos dias passava o dia, todos os dias e todo o dia ensinando no templo, e passava a noite orando, e de manhã o povo estava lá de novo para ouvi-lo mais uma vez. Como Jesus tinha o senso de urgência da sua missão. Esses eram os últimos dias de Jesus sobre a terra. Em seguida, esse já é o capítulo 21.
O Evangelho de Lucas termina no capítulo 24 e nós ainda vamos passar aqui pela prisão de Jesus, pela sua entrega, pela sua morte, pela sua ressurreição. Esses últimos dias de Jesus sobre a terra, Jesus tinha um senso de urgência de missão. E ele não deixou de demonstrar isso e declarar o quanto era importante para que nós também possamos ter senso de urgência e estarmos atentos e vigilantes. Capítulo 21 de Lucas fica por aqui. Amanhã continuamos no capítulo 22. Continue conosco, persevera na leitura até o fim do Evangelho de Lucas. E até mais.